A Web Rádio Amor e Fé, conectada com o canal da Igreja Virtual Amor e Fé, apresenta para todos o programa Momentos de Reflexão, com o pastor Clério Cerqueira. Confira. Olá, queridos espectadores. Eu sou o pastor Clério Cerqueira e quero dar as boas-vindas a você que está sintonizado no programa Momentos de Reflexão de hoje, aqui na Web Rádio Amor e Fé. Um programa que tem a honra de ser patrocinado pela nossa querida Igreja Amor e Fé. Que a graça e o amor de Cristo Jesus estejam com cada um de vocês neste instante. Quero começar agradecendo de coração, agradecendo de todo o meu coração a todos da nossa família da fé que têm estado presentes em nossas reuniões. Foi uma alegria imensa, abençoados, ver um povo unido, abençoado de fato e atentos às verdades que libertam. O meu coração se enche de gratidão e esperança ao ver o agir de Deus em nosso meio, amém? Eu tenho uma novidade muito especial. A partir do próximo domingo, dia 5 de outubro, teremos 3 horários para você participar das nossas reuniões. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã e também às 15 horas. Mais oportunidades para estarmos juntos, abençoados, buscando ao Senhor e crescendo na sua palavra. E como não poderia deixar de ser, o nosso querido pastor Luiz Carlos, pessoa fundamental nesta obra e participante ativo do nosso corpo ministerial, também estará conosco, não somente aqui na Web Rádio Amor e Fé, mas também na Rádio Boas Novas em São Paulo. Você pode acessar a partir de quarta-feira pelo link www.radioboasnovassan.com.br. O link estará bem aqui abaixo e todos vocês então poderão acessar e acompanhar não só este programa, mas muito mais daquilo que o Senhor tem feito. E muito em breve, abençoados, o pastor Luiz Carlos estará também com todos nós na Igreja Amor e Fé, trazendo sempre uma palavra de edificação e vida, de graça e de verdade. E hoje, neste programa, vamos ter uma prévia, breve, mas de salutar importância, tá? Breve, mas de salutar importância da nossa próxima reunião, de domingo, quando continuaremos a série O Legado do Apóstolo Paulo. Então, prepare já o seu coração, porque depois de uma bela canção, já nós voltamos com essa palavra que, eu creio, vai marcar a sua vida.
Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está agora sintonizada conosco. Que os olhos do entendimento espiritual sejam abertos, que o coração de cada um seja sensível, Senhor, à Tua voz e que a Tua palavra encontre morada em cada vida. Declaramos que nenhuma distração, nenhuma barreira, nada, absolutamente nada, impedirá que a semente da verdade floresça em cada ouvinte. Em nome de Jesus, assim cremos e declaramos. Amém. Pois então, abençoado espectador da família Amor e Fé, no domingo estaremos falando o seguinte: o nosso tema que tem sido sobre o legado do apóstolo Paulo, né? E o nosso foco no domingo será a sua luta, a luta do apóstolo Paulo, que foi incansável contra o falso evangelho. Sim, o apóstolo Paulo não apenas evangelizou, ele plantou igrejas e escreveu epístolas. Ele travou uma batalha espiritual contra distorções que já se infiltravam na fé cristã naquela época, na sua época. Quero que você medite comigo, desde já, em 2 versículos. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, onde está escrito, o apóstolo Paulo falando, né? Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. E também vamos meditar na segunda epístola a Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 7. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Onde o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e conservei a fé. Em algumas traduções está guardei a fé.
Veja, abençoado, abençoada de Deus. Paulo está denunciando algo muito sério em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Ele diz que a igreja de Corinto estava aceitando outro Jesus, estava aceitando outro Espírito e outro Evangelho. E o mais grave ainda, abençoados, estavam aceitando com alegria. Que coisa, né? Ou seja, recebiam de braços abertos aquilo que era falso, aquilo que não vinha da parte de Deus, e se alegravam. Esse é o ponto central do combate do apóstolo Paulo. A defesa da verdadeira graça de Cristo contra toda e qualquer forma de engano religioso. Já naquela época, havia líderes que se levantavam pregando Cristo diferente, apresentando um evangelho distorcido, cheio de legalismo, de rituais, de tradições humanas e até de práticas pagãs. O apóstolo Paulo, ele enxergava que isso anulava a cruz de Cristo. Ele mesmo escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. E aqui está o alerta, querido espectador. Se no primeiro século a igreja já estava sendo seduzida por falsos evangelhos, imagine hoje quantas mensagens são pregadas em nome de Cristo, mas não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro, não é mesmo? Quantos líderes, como o apóstolo Paulo descreveu em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, têm a mente cauterizada, insensível à verdade, e usam a fé como meio de manipulação, como negócio, como moeda de troca. Hoje, abençoados, nós vemos evangelhos da prosperidade sem cruz, evangelhos de símbolos e rituais que substituem a fé viva em Cristo, evangelhos de legalismo, não é mesmo? Que aprisionam, evangelhos de idolatria, que desviam os olhos do nosso Senhor. E assim como o apóstolo Paulo se levantou contra isso, nós também somos chamados a não aceitar, vejam bem, com alegria, o que não vem do Espírito de Deus. Por isso, no domingo, nós vamos aprofundar essa reflexão em três pontos práticos. O primeiro, discernir, tá? Precisamos abrir os olhos para identificar quando a mensagem que ouvimos não é o Evangelho da Graça, mas apenas tradição humana. O apóstolo Paulo denunciava, e nós também precisamos ter coragem de denunciar. Segundo tópico, abençoados, não tolerar o falso de maneira alguma. Não podemos suportar, ainda mais com alegria, qualquer mensagem que se apresente como cristã, né? Precisamos ser firmes na palavra, porque quem aceita o falso acaba perdendo o verdadeiro. Terceiro tópico, combater e guardar a fé é imprescindível. Assim como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O combate dele foi esse.
terminar a carreira, porém sem deixar a fé, sem se corromper. E esse combate é nosso também, abençoados. Recebam essa palavra. Querido espectador, a pergunta é: qual evangelho você tem aceitado? É o evangelho puro de Cristo, que salva pela graça e transforma pelo Espírito Santo? Ou é um evangelho distorcido que se baseia em obras legalistas, símbolos, barganhas e que esvazia a cruz, melhor dizendo, que esvazia a mensagem da cruz, né? No domingo, nós vamos olhar para o apóstolo Paulo como exemplo vivo de coragem. Ele não tinha medo de se levantar e dizer: esse Jesus que estão pregando não é o verdadeiro. Esse evangelho não é o de Cristo. Ele preferiu ser perseguido, apedrejado, rejeitado, mas jamais negociou a verdade. Jamais, abençoados. É esse o legado dele, do apóstolo Paulo. Um evangelho sem máscaras, sem misturas, sem legalismo, sem paganismo, sem idolatria. Um evangelho que é Cristo, somente Cristo, abençoados. Recebam essas palavras nos seus corações. Preparem-se, porque vamos falar sobre o bom combate da fé, que não é contra a carne ou sangue, jamais, mas contra falsificações espirituais. Vamos falar de como não se deixar seduzir por novidades religiosas, ou muito menos por promessas fáceis, né? Vamos falar também de como guardar a fé até o fim, como Paulo, o apóstolo Paulo, guardou. Portanto, já deixem na sua agenda, abençoados. Neste domingo, vamos juntos refletir sobre esse legado, a defesa da sã doutrina, a defesa da graça e a rejeição de todo falso evangelho. Convide alguém, traga a sua Bíblia e venha ouvir o que o Espírito Santo tem para a sua igreja. Porque, assim como o apóstolo Paulo, nós também podemos declarar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E esse, abençoados, será, eu declaro isto e quero que vocês declarem também, esse será o meu testemunho. Bom, querido espectador, estamos chegando ao final do nosso programa Momentos de Reflexão de hoje. Foi uma alegria imensa poder compartilhar com você esta prévia tão importante daquilo que vamos viver juntos, né, no próximo domingo. E não se esqueça, teremos 3 horários de reunião, às 7 da manhã, às 9 horas e às 15 horas. Faça um esforço, convide alguém da sua família, traga um amigo. Tenho certeza de que Deus tem algo preparado para você de maneira muito especial, de acordo com tudo que vocês ouviram nesta programação. Seguiremos na continuidade da nossa série, O Legado do Apóstolo Paulo, aprendendo como esse servo de Deus combateu as falsas doutrinas, permaneceu firme na graça de Cristo e nos deixou um exemplo de fé e perseverança. É uma mensagem atual, necessária e que vai fortalecer o seu espírito, tenho certeza disto. E mais uma vez, como não poderia ser diferente, registro a alegria de termos o nosso querido pastor Luiz Carlos, hein? Não se esqueçam, participante do corpo ministerial da Igreja Amor e Fé,
que está conosco, não só aqui na Web Rádio Amor e Fé, mas também na Rádio Boas Novas em São Paulo, a partir de quarta-feira, né? Lembre-se do link que está logo aqui abaixo, www.radioboasnovassan.com.br. E muito em breve ele estará conosco também presencialmente na Igreja Amor e Fé, abençoando e edificando ainda mais a nossa família espiritual com a palavra da graça e da verdade. Eu, pastor Clério Cerqueira, agradeço pela sua companhia. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um forte abraço e até domingo em um dos nossos horários. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Igreja Amor e Fé, sede Rua Sapupira, número 36, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, ao lado do Mercado Box Max. Reuniões presenciais todos os domingos, às 7, 9 da manhã e 15 horas. Você é nosso convidado todo especial.